Os irmãos, eu leio um verso, os irmãos leem outro, tá bom? Então, achou aí, né? Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 14, verso de 12 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então ele levou os seus dizendo: fiquem na cidade, sairá e trazendo um cântaro de água. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará as passos como enviado a fazer para mim. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, preparam a Páscoa. Oremos. Deus e Pai, em Tua presença estamos para te agradecer por essa leitura maravilhosa para o nosso coração. Que ela nos edifique, nos fortaleça e que aprendamos com Deus os caminhos que Tu tens nos mostrado. Ilumina nossas mentes, nossos corações e que possamos compreender a Tua palavra, não só a mim, mas os nossos ouvintes que estão nos assistindo nos canais do YouTube e do Facebook, e aqui presente no templo da casa de Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos, vou falar sobre 3 versos, o de número 12, o de número 13 e o de número 16. Quero falar sobre esses 3 versículos para trazer para os irmãos a compreensão do que estava acontecendo nos últimos dias de Jesus Cristo na Terra. Ali era mais ou menos na quarta-feira, ele ia morrer na sexta. E aí ele mandou preparar um local adequado para ele celebrar a Páscoa e, no mesmo instante, celebrar a ceia do Senhor pela primeira vez. Que essa lição traga para nós fundamentos importantes para a nossa vida, desses acontecimentos tão importantes para todos nós. A Páscoa se acaba quando Jesus vai celebrar ela pela última vez. E aí ele institui a ceia do Senhor, o seu corpo e o seu sangue, que será dado aos seus discípulos e ao seu povo. Então vamos começar a nossa mensagem. No verso 12, no verso de número 12, fala sobre o seguinte assunto: primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Esta Páscoa, ela é celebrada sobre a saída do povo de Deus do Egito. E Jesus mandou, antes de sair, primeiro fazer a semana dos pães asmos, isto é, pão sem fermento, não é? Apenas com azeite, um pitado de sal, para eles, então, terem a comunhão, porque aquele momento era a saída do povo de Deus do Egito, por isso que Páscoa chama-se passagem, a saída do povo do Egito. E aí aqui ele vai celebrar a última Páscoa.
E em seguida ele celebra a primeira ceia. A Páscoa termina a antiga aliança. E a ceia é instituída a nova aliança no corpo dele e no sangue dele derramado na cruz. Olha, meus irmãos, o Filho do Homem, ele estava no final do seu ministério aqui na terra, e como judeu que ele era, ele teve que celebrar a Páscoa. Ele era judeu, estava cumprindo, por isso que, quando ele veio ao mundo, né? Está lá em Atos, está lá em Gálatas 4:4, ele veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, para cumprir a lei. Então, ele estava cumprindo a lei. A Páscoa estava na lei. Ele era judeu. Então, ele estava ali comemorando a última Páscoa, porque ele ia encerrar a Páscoa de tudo da antiga dispensação, da antiga aliança. E ia agora mudar a página, mudar antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, essa festa não é mais, amados, a Páscoa, mas é a festa da celebração da Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, o segundo verso que eu quero chamar a sua atenção é o 13. Então o Senhor Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Preste atenção aqui, é algo muito interessante, né? Ele mandou 2 discípulos, eles vinham lá de Betânia para Jerusalém, aí disse assim: vem cá, eu acho que foi Pedro e João, e Pedro e Tiago. E ele disse a eles 2, vão aí, entra aí na cidade, quando você encontrar um homem com um cântaro de água, e ele vai vir a direção de vocês. Aí você diz a ele: olha, eu quero saber onde é o local que o mestre, o Filho do Homem, mandou que você nos ensinasse. Ele diz: muito bem, então me sigam aqui. Olha, nós temos um episódio da festa da entrada de Jesus anteriormente, em Jerusalém, quando ele iria ser aclamado rei. Hosanas, hosanas ao Filho de Deus. Então, ele, antes de entrar lá, então as pessoas pegaram folha de bananeira, folha de árvore que estava no caminho, arrancaram aí, né, para saudar a ele, e ele disse, chamou 2 discípulos de novo. Eu não acho que esse tenha sido Pedro e Tiago, não, mas deve ter sido outros, dos 12. Ele disse: vocês 2 aí, vão ali naquele cercado aí de Betânia, nós vamos para Jerusalém, vá lá e tem um jumentinho lá, de primeira cria, que nunca foi ninguém montado nele. Vá lá, ele está, olha ele dizendo, está amarrado numa cordinha, viu, irmã Alzira? Chega lá, você tem as pessoas lá, que são os donos do jumentinho, aí quando vocês estiverem tirando, eles perguntarem: ei, o que você já foi daí? Você diz: o mestre mandou buscar. Aí eles ficaram quietos e eles obedeceram ao mestre, que ele nem viu. Era poder de Deus. Mas ali, aquele homem do cântaro com água era o local que ele havia preparado para Jesus. Acho que, será, ele poderia conhecer Jesus. Mas aí ele entrou na cidade e disse aos discípulos: entra por aqui. Entrou, estava a mesa pronta, estava tudo pronto, o cordeirinho lá já amarradinho para a Páscoa, né, sabe? Para sacrificar ele, matar o bichinho e comer assado a Páscoa, né? Entendeu? E aí, então, preparou a mesa lá, tá certo? Olha, meus irmãos, é algo muito fantástico para todos nós, isso aqui, meus irmãos, né? Muito fantástico mesmo, né? E nesse verso de número 12, aqui, eles estavam ali
celebrando a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Está lembrado lá em Lucas, capítulo 22, verso 15 a 20? O que é que a Bíblia diz? Diz assim: Jesus, entre eles todos, celebrando a Páscoa, disse: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes do meu sofrimento, quer dizer, antes da morte dele na cruz. Olha bem, a festa da Páscoa, amados, que era comemorada, amados, anualmente no décimo quinto dia do primeiro mês do calendário, né, de Nisan, né, que era o calendário do judaísmo da época, né, e a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, né, a comemoração da saída do povo de Deus do Egito, eles comemoravam isso. E mais, irmãos, em Jerusalém foi o palco da Páscoa, que Jesus veio lá de Betânia para Jerusalém, para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, né? E as multidões, na época da Páscoa, afluíam para Jerusalém, que vinham das cidades próximas de Jerusalém, para aquela festa amada dos pães asmos, e a cidade ficava cheia, né? Muito bem, as autoridades, amados, judaicas, estavam evitando de prender Jesus naqueles dias, né? Porque iria chamar a atenção, e as pessoas, que Jesus Cristo estava o quê? Uma celebridade. Ele juntava multidões, ele operava milagres, ele caiu, amado, no colo do povo. Era uma coisa mais linda do mundo. Então, os próprios fariseus do Sinédrio, eles evitaram matar Jesus, prender Jesus na Páscoa. E até combinou para prender depois da Páscoa, mas foi durante a Páscoa. Olha, meus irmãos, como isso é importante, meus irmãos, né? Apareceu, então, quem? Uma pessoa chamada de traidor. Você já sabe quem são, mais ou menos, né? Que sempre o traidor se aproveita das oportunidades. Quem te trai é quem tem acesso a você, convive com você. Eu tenho essa experiência, quantas pessoas que nós, né, Marlene, convivemos e fizeram traições conosco, teve até deles que fizeram o quê? Cartas anônimas para nos delatar a parceiros e assim por diante, né? Isso, a gente convive com isso, mas a verdade sempre prevalece, né? Mas Judas era o traidor. Então, ele aproveitou aquela oportunidade da ida para Jerusalém, foi até as autoridades de Jerusalém fazer o quê? Vender o Senhor Jesus por 30 moedas, né, irmãos? Infelizmente, um homem que Jesus ajudou a ele, né? Garantia a ele a vida eterna. Fez tudo, né, por ele ali, meus irmãos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa a você que está me assistindo. Irmãos, quando é do mal, é do mal. Não tem jeito. Há um ditado popular que o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. A pessoa do mal é do mal, ela pode te enganar. Por isso que Queiran, o pai de Sueli, que está me assistindo aí, ou vai assistir esse vídeo, ele dizia assim, ó, o diabo, ele faz um mal menor para conquistar um mal maior. Presbítero Queiran, quem dizia muito isso lá no Abolição ali. Meus irmãos, precisamos compreender isso aí. Em segundo lugar, quero falar sobre o verso de número 13, que tem a frase que eu tirei aqui. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Vem cá, né? Pedro e Tiago, já próximo de Jerusalém, entrem na cidade. Quando vocês entrarem na cidade, vem um homem com um cântaro. Olha bem, viu o jumentinho? Mandou 2 buscar o jumentinho há uma semana atrás. Mas agora ele mandou Pedro e Tiago, os líderes do apostolado,
e disse, ao entrar na cidade, você vê um homem vindo com um cântaro com água à sua direção. E o seu cumprimento disse, o mestre, oh, glória a Deus, o mestre mandou, eu vim a você, para você me mostrar onde é o local que nós vamos ficar para a celebração da Páscoa aí, da Santa Ceia. Por aqui, me sigam. E saiu andando por aquelas ruas de Jerusalém, meus irmãos, né? E aquele homem havia escolhido um local muito bom para Jesus. Será que aquele homem era algum amigo de Jesus? Será que aquele homem era alguém que Jesus curou, que Jesus abençoou? Na verdade, aquele homem estava disposto. Olha, meus irmãos, eu até digo assim, que Jesus Cristo escolheu ele pelo controle remoto, viu, Isabel? Ele controle remoto. Olha, você aí, prepare o cenáculo, um local aprazível para eu celebrar a Páscoa e a ceia. E eu vou mandar 2 homens ao seu encontro. Jesus nem lá foi. Foi um controle remoto do Senhor, do poder do Senhor Jesus, de poder ele determinar o que ele faz, o que ele pode, porque ele é Deus também. Ele é filho do homem, nascido da carne e da mulher, mas ele é filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Ele, portanto, tem poder. Tem poder para ser um homem, para dar a vida dele, para pagar a culpa do pecado de todos os homens que crêem nele. E ele tem poder para, nas horas necessárias, ele utilizar para a sua missão aqui na terra. Olha, meus queridos, não é? Ele estava celebrando a última ceia, isto é, a última Páscoa, acabando com a Páscoa dos judeus. Isso era fantástico, era coisa até de morte, né? Porque ele estava acabando com a Páscoa para quem creu nele ou não. E quem faz a Páscoa hoje, lá em Jerusalém, hoje está fazendo clandestina. Porque quem está na frente é a nova aliança, é a Santa Ceia do Senhor, que ele disse, celebrando, ele disse, isto é meu corpo que é dado por vocês, vai ser dado na cruz. Tomando o cálice, ele disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue em favor de vocês, será derramado na cruz. Então, meus irmãos, é essa a finalidade da instituição da ceia, da fim à Páscoa. E hoje tem igrejas como o romanismo, celebram a Páscoa. Estão tudo errado, meu irmão, porque não leem e não interpretam bem as Escrituras Sagradas, né? Tá certo? Bem, o Senhor Jesus, ele estava ali anunciando, amado, que o descendente que foi prometido a Adão e Eva. Olha, serpente, olha, Adão e Eva, esse que está aí, ó, essa mulher aí vai ter um filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir ele no calcanhar. Em outras palavras, Gênesis 3,15. O diabo vai ferir ele no calcanhar e ele vai morrer na cruz do Calvário como homem, assumido o homem. Ele, ao assumir o nosso pecado no último dia de vida, ele pegou o meu pecado e por esse meu pecado e o seu, ele foi designado para a morte, para pagar. Ele era um homem sem pecado e só um homem sem pecado podia pagar o pecado de todos os homens. Então ele não foi um animal, um cordeiro, um boi, não foi uma codorna para pagar o pecado das famílias, mas ele foi a única ovelha, como disse Isaías no capítulo 53, e ele foi, capítulo 53, 7, como uma ovelha muda para o matadouro, e não disse nada. Ele foi levado para a cruz do Calvário. Meus amados, prestem atenção, meus queridos, a palavra de Deus. Nós lamentamos que Israel, hoje eu estive lá, lá em Israel, e eles comemoram a Páscoa, que está vencida. Sabe o que é um produto vencido, né? Está vencida, né? Está certo? Eles rejeitaram Jesus, por isso que eles celebram a Páscoa, né? O descendente veio, prometido a Adão e Eva. O descendente veio, nascido de uma mulher. E não quebrou o veio da mulher
da mulher de Sete, até Noé, filho de Noé, 100, até Abraão, bisneto de Noé, de 100, aliás, e de Abraão até Maria. Esse veio não se quebrou. E Jesus nasceu, amado, da família de Davi, porque eram descendentes de Davi, José e Maria, e eles foram protagonistas do Filho do Homem nascer de uma mulher. Meus irmãos, mas hoje, amado, o povo judeu continua do mesmo jeito, não recebe Jesus, não tem 3% de crente lá dentro de Jerusalém. E para concluir, meus irmãos, achando os dois homens, que foi levado por aquele homem para conhecer os aposentos. E o verso 16 diz, achando tudo como Jesus disse, tudo como Jesus disse, tudo estava do jeito que Jesus disse. Olha, meu amigo, prepare os aposentos aí, o cenáculo para a Páscoa da matança do Cordeiro, derramar o seu sangue. E a festa dos pães asmos, comer o pão sem fermento. Comer o pão, amado, feito sem fermento e também apenas com uma pitada de azeite e uma pitada de sal. E eles comeram pães asmos, amados. E no último dia dele, depois da Páscoa, por isso que eu disse lá em Lucas 22, 15, disse Jesus, desejei muito comer com vocês esta Páscoa antes da minha morte. Mas nos versos 19 e 20, Jesus disse, pegou o pão e disse, isto é o meu corpo que será dado por vocês. Depois tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É por isso que nós fazemos isso aqui mensalmente, para lembrar a memória do que ele fez, pagou nossa dívida na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ele esmagou a cabeça da serpente, deu fim à morte, acabou com a morte. Por isso que quem crê em Jesus é nova criatura, não morre mais. O ímpio vai morrer porque vai para o lago de fogo, mas os crentes não morrem porque é nova criatura, nascida do Espírito Santo. Ele vai morrer aqui, vai ser sepultado, se ele não alcançar a vinda de Jesus, mas os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que foram na frente é ressuscitado para o encontro nos ares. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Olha, os discípulos foram ao encontro do homem e deu tudo certo. O filho do homem, amado, ele, com estes milagres assim, vai lá, tem um homem lá assim, assado, vai lá no cercado trazer um jumentinho, vai lá mandar esse homem preparar a mesa dos pães asmos, da ceia, da Páscoa, vai lá, porque ele também é Deus e tem o domínio, o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, porque ele é nascido do homem, mas é nascido de Deus, nascido do homem, nascido por cada mulher, e nascido de Deus, que foi operado pelo Espírito Santo na concepção. Meus amados, isso é fantástico. Depois da Páscoa, meus irmãos, que foi a última Páscoa que os judeus ainda hoje comemora de forma errada, amados, e instituiu a Santa Ceia do Senhor, que desde a ida dele para o céu, nós celebramos até hoje. Minha igreja celebra todos os meses a ceia do Senhor, lembrando do corpo de Jesus dado na cruz e lembrando do sangue dele derramado na cruz. Nós fazemos isso, amados, para a glória de Deus, porque agora nós não estamos mais na velha aliança, na antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança, né, para a glória de Deus. Encerrando aqui nosso sermão de hoje, amados, eu queria dizer que estamos no final, nesse texto sagrado,
Estamos no final do ministério de Jesus na terra, onde ele celebrou a antiga aliança e instituiu a primeira ceia, meus irmãos. E mais, meus amados, não é? O Senhor acertou tudo com o homem, ninguém viu, só a ordem que ele deu, vá lá e encontre esse homem e tudo estará pronto. É um Deus poderoso. Meus irmãos, os discípulos ficaram abismados, sem, amados, entender bem, né? Mas quem estava agindo ali era o Filho do homem ou o Filho de Deus, né? Não tinha tido nenhum contato com aquele homem, né? Meus irmãos, que o bom Deus nos ensine a gente aprender o que é a nova aliança, servir a Deus nessa nova vida e ter esperança da glória eterna. Que Deus nos abençoe. Amém?